Glória a Deus, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, final de semana, né? Chegando. Mas nosso Deus é fiel, tem uma palavra para o teu coração. O Senhor está falando em confiança nessa tarde, na sua grandeza, e a confirmação da palavra para conosco nessa tarde. Quero pregar hoje na carta aos Hebreus. Você pode abrir na sua casa, capítulo 1, versículo 1 em diante, que fala sobre a superioridade de Cristo. Amém. Hebreus. Por quê? Porque o nosso Deus, Hebreus, capítulo 1, do 1 em diante, deixa a sua Bíblia aberta. Pregação expositiva. Por quê, queridos? Porque nós temos que entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus soberano dessa terra. Por que Davi era muito abençoado? Porque ele não deixava de maneira nenhuma, quando a gente vai ler o que ele escreveu, os seus salmos, tudo aquilo que ele deixou, os seus escritos, a gente aprende com Davi que todos os erros que ele cometeu, todas as injustiças que ele praticou, uma coisa muito clara quando a gente vai estudar a história desse rei. A gente percebe que apesar dos seus erros, suas falhas, ele não deixou que a sua vida espiritual com Deus, a sua intimidade com Deus, fosse totalmente abalada. Ele errou, ele caiu, mas mesmo assim a gente vê no Salmo 51 o grande desespero dele em reconhecer tudo aquilo que ele praticou. E foi coisas graves. Davi mandou matar, Davi adulterou. Mas Davi, os seus feitos, a sua caminhada como um servo do Senhor, como um grande rei de Israel, ele não deixava o que ele pensava de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus para a sua vida. Davi era um verdadeiro adorador. Então, quando a gente vai olhar para o Salmo 23, que são cânticos, Davi se derramando na presença do Senhor, dizendo que apesar de todas as dificuldades, mas que o Deus de Israel era o pastor dele, era o Senhor que colocava ele para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. Quando Davi vai para o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, Davi aqui está adorando a Deus por causa da perseguição, dos momentos difíceis da sua vida. Ele não deixou de tirar, de dar glória, de dar grandeza a esse Deus soberano. Então esse é o Deus que tu serve. Você não pode colocar na frente de Deus qualquer coisa para ser superior na tua vida. A superioridade de Cristo, a grandeza, a soberania do Filho de Deus que veio nessa terra e cumpriu o seu chamado e nos deixou este livro para que nós possamos nos congregar, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita, foi inspirada pelos profetas para quê? Para hoje, para que todos nós viesse através do Filho, que Jesus Cristo, ele sistematizou ainda mais tudo aquilo que os profetas tinham escrito. Mas o versículo 1 é bem claro em dizer, o versículo 1 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade, desde quando ele criou a terra, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Na antiga aliança, quando a gente vai estudar, a gente vê Deus levantando os grandes profetas como Moisés, como Elias, como Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores, como Daniel, os menores, como Amós, Sofonias, Azeu, Zacarias. Então Deus levantou todos esses homens para alertar o povo, para alertar o povo ir para um caminho que Deus queria trilhar para o seu povo escolhido. Estava vendo ontem a reportagem ali em Jerusalém, hoje em nossos dias, que o calendário judaico é diferente do nosso. O nosso é o calendário gregoriano. A gente vai comemorar o nosso ano na virada de dezembro para janeiro.
Os judeus, o povo de Deus, eles seguem o calendário lunar. O ano novo é agora em setembro em Israel. Esses dias a gente viu ali todas as crianças, todas as famílias indo lá ao muro ocidental, que é o muro das lamentações, aonde os judeus estão lá orando, pedindo a Deus, clamando a Deus pelo seu Mashiach, pelo seu Cristo, pelo seu ungido, porque nós sabemos que muitos judeus não acreditaram na divindade de Yeshua, e a gente vai ver aqui que o autor ao hebreu quer dizer que não, que Yeshua já tinha vindo, que ele é maior que os profetas, que tudo que ele vai falar nós temos que seguir. Mas a gente sabe que isso é um grande propósito de Deus, é uma dádiva de Deus ter fechado o entendimento dos judeus para que a salvação chegasse a todas as nações. Por isso que hoje a gente vê ali os judeus clamando, estão ainda esperando pelo seu Mashiach se revelar nessa terra. Nós não acreditamos que o nosso Deus já veio, que ele veio nessa terra, ele já se verbalizou, a gente já está esperando ele voltar para arrebatar a sua igreja agora nos últimos dias. Por isso que ele vai dizer, nesses últimos tempos, o que é esses últimos tempos aqui na igreja do primeiro século? É que Jesus exerceu o seu ministério. Quando Jesus nasce, já é os últimos dias. Muitos estudiosos dizem que o último dia começa quando Yeshua, Jesus Cristo, ele começa a exercer com 30 anos o seu ministério. Pode ser também. É bem-vindo essa teologia também. Eu creio que foi quando ele nasceu, quando ele se verbalizou. Já é os últimos dias. E quando ele completa os 30 anos, ele já vai exercer o seu ministério diante dessa terra. E aqui o autor ele quer exaltar Jesus acima de todo mundo, acima dos profetas, acima dos reis. E tudo que ele ensinou e tudo que ele deixou é para a gente seguir. A gente não precisa mais correr atrás de ninguém. Nós temos a Bíblia como regra de fé para a nossa vida. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Nesses últimos tempos, que é 2000 anos atrás, desde quando ele começou a exercer e pregar o seu chamado dentro da Judeia, já é os últimos dias. E é os últimos dias que estão vivendo também nessa terra, se cumprindo em nossos dias. Nesses últimos tempos, nos falou diante de seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se verbalizou, porque ele está acima dos profetas, ele é a lei, ele é o profeta, ele veio cumprir as profecias. Eu achei muito lindo os nossos irmãos hoje ali, judeus, no muro da lamentação, porque essa barreira foi quebrada. Hoje é só um povo, tanto os judeus como os gentios de toda essa terra, é só um povo que desce a Jerusalém para adorar o Todo-Poderoso dessa terra. Amém? E nestes últimos tempos nos falou diante de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, e por meio dele criou todo o universo. Então Yeshua, Jesus Cristo, ele é superior a tudo. Você só tem que recorrer hoje, nesses últimos dias, à palavra, ao ensino. Por isso que Deus instituiu o sacerdócio. Achei lindo ontem o padre ali evangelizando a Globo, evangelizando ali os políticos que não conhecem a palavra. Amém? Achei lindo ali alguma parte boa do que ele falou ali ontem no debate. Então ele conhecedor da palavra, ele exaltou o nome de Deus ali. Amém? Versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou, e ainda mais excelente do que eles. O autor está nos ensinando aqui que agora Yeshua é maior que os profetas, que Yeshua é maior que Abraão, que Yeshua é maior que a lei e os profetas, que Yeshua agora é superior aos anjos. Por quê? Porque tinha ensinos heréticos, as pessoas aqui estão se afastando da igreja, e o autor quer fortalecer a fé dos irmãos do primeiro século da igreja primitiva.
O autor está reforçando, por quê? Porque as pessoas estavam dando o quê? Vamos dizer numa linguagem popular, mídia aos anjos. Que o anjo tinha poder de cura, que o anjo fazia várias situações, milagres. E hoje a gente vê as pessoas exaltando o homem, exaltando também a anjos. Anjos são seres espirituais que servem a Deus. Eles têm as suas características para servir a Deus, mas não pode estar ele não pode estar num patamar mais superior do que o próprio Yeshua, do que o próprio Filho de Deus, de que Jesus Cristo. É isso que o autor aos Hebreus quer nos falar, que Jesus Cristo, Ele é tudo na nossa vida. Ele é o Deus Santo Poderoso, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. E Ele deixou a sua glória e veio habitar nessa terra para nos ensinar o que é ser direito, o que é ser verdadeiro diante dEle com as nossas atitudes. Versículo 5 diz assim: porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és o meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele será meu filho. A Trindade aqui trabalhando, Deus nos dizendo, o autor nos dizendo que Jesus é superior a todas as hierarquias de anjos, que nós temos o quê? Arcanjos, serafins, querubins e anjos mensageiros. Deus está acima de tudo isso, no trono da sua glória. O versículo 13 é muito claro para dizer que ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. O que é que Cristo agora está fazendo? Ele está no trono da glória, intercedendo por todas as nossas causas. Ele é o nosso advogado fiel. Ele está acima de qualquer poder, de qualquer principado, de tudo. Ei, querido, o teu Deus não tem limite para ele. Ele é o soberano dessa terra. Que quando ele quer agir, que quando ele quer fazer, ele faz, ele é Deus. E o versículo 6 diz assim: e uma vez quando Deus introduz o primogênito ao mundo, o Cristo, quando veio ao mundo através do instrumento, a sua serva Maria, o primogênito no mundo declara: todos os anjos de Deus o adorem. Para isso que Deus criou os anjos, não para nós adorarmos os anjos, dar honra aos anjos, dar honra aos profetas, dar honra aos homens, não. Deus criou os profetas, Deus criou os anjos, Deus criou eu e você para quê? Para a glória dele, para adorar ele. Então você foi feito com a essência de ser um adorador, para adorar ele e exaltar ele, porque ele é superior a tudo que tu possa imaginar. Ele está acima de tudo. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que pode fazer muito mais por você nessa tarde. Coloca a tua fé em ação para Deus te abençoar. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labareda de fogo. Por isso que ele manda os anjos para julgamento, ele manda os anjos para fazer a função que ele quer aqui nessa terra. Os serafins estão lá no trono da glória com ele. Os querubins também estão lá, debaixo do trono, sustentando o trono de Deus. Os serafins ficam acima do trono. E os anjos mensageiros que descem aqui na terra para entregar as bênçãos a todo aquele que vai herdar a salvação. Porque tem gente aí dizendo que o anjo faz tudo, que a pessoa vê anjo, e isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. O anjo é o pastor da igreja. O anjo é todo aquele, hoje numa linguagem simbólica, que serve a Deus e que adora a Deus e glorifica esse Deus Todo-Poderoso, querido. Aleluia, Deus. Versículo 8. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o centro do teu reino é bastão da justiça. Do versículo 9 ao 14 agora, o autor vai nos dizer que Deus ama a justiça, mas que Ele está acima de toda a justiça humana.
que Ele quer que nós venhamos andar em retidão de vida para a glória do seu santo nome. Então a exposição do versículo 1 do livro de Hebreus tem 3 pontos. Do 1 ao 4, Deus é superior aos profetas. E agora tudo que Jesus falou, tudo que Ele deixou, que os apóstolos escreveram, você pode assinar embaixo, porque a última palavra é do Messias. Ele é superior a tudo nessa terra. Amém. E do versículo 8 ao 9, o autor quer nos ensinar que Deus, que o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é superior a todos os anjos, a todas as hierarquias de anjos que existem no mundo celestial, a todo o principado. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do universo. Yeshua é o Deus do universo. Yeshua é o Rei da Glória. Yeshua é o Deus de Davi. Versículo 9: amas o direito e odeia a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Versículo 10. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Hoje a autoridade está toda na mão de Yeshua HaMashiach. Está na mão de Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, o nosso ungido, o nosso Cristo, que está nas alturas intercedendo por mim e por você. Mas Ele deixou a Bíblia para edificar a tua vida. Por isso que você tem que ler o texto. Por isso que você tem que adorar a Ele, para você ser fortalecido na presença dEle. Porque foi Ele que lançou os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Tudo Ele criou. O Deus Pai enviou seu Filho nessa terra que se verbalizou, e o Espírito Santo Ele deixou que está aqui hoje na terra. O Espírito Santo é o Consolador, é o Paracleto, que Ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Paracleto, o Consolador, para quando vocês lerem a Bíblia, vocês vão ser edificados. Eu vou exortar vocês, eu vou puxar a orelha de vocês através da Bíblia, através da palavra de Deus, não pelos falsos profetas que está cheio por aí. Amém, queridos irmãos? Então vamos continuar. Versículo 1: eles perecerão, mas tu permanecerás. Por quê? Porque Deus, ele é o alfa, Ele é o ômega. Deus é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, o começo e o fim. Ele não tem fim. Eles perecerão, o que quer dizer? Que todos nós vamos perecer por causa do pecado. Glória. Mas aquele que nos criou, não. E essa autoridade espiritual está na mão do teu Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 11: eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como os vestimenta, e com manto tu os enrolarás. Versículo 12: e com roupas serão trocados, mas tu és imutável. Deus não pode mudar, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é superior a tudo que tu possa imaginar. Esse é o Deus que tu serve, é o Deus da Bíblia que está te abençoando nessa tarde, se tu creres. Amém, Jesus, oh, glória. Versículo 13, nós vamos até o 14, já estamos terminando. Versículo 13: ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrado para os teus pés. Hoje todo o principado, tudo que há nesse mundo, toda a autoridade desse mundo está debaixo do pé do Messias. Ele esmagou a cabeça do serpente quando ele entregou o seu espírito lá na cruz do Calvário. Quando ele disse: Pai, está consumado, Satanás perdeu. Satanás não tem poder mais sobre tua vida.
o teu Deus é muito grande. Glória. O teu Deus, ele não muda, a gente muda, a gente envelhece, a gente morre, mas o nosso Deus não morre. Verdade. O nosso Deus, ele nos abençoa com as bênçãos espirituais que nós vamos finalizar no versículo 14. Olha para que servem os anjos. Versículo 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Aleluia, Deus. Glória. É a função do anjo, É verdade. abençoar a nossa vida. Mas a gente não vê ele. É sobrenatural, é espiritual. Não faz parte desse mundo físico que vivemos. É no mundo invisível que Deus vê, você não vê. Só se Ele abrir a tua visão com algum dom que Ele te dá. Por isso que Deus dá dons espirituais às pessoas, que as pessoas vejam coisas que uma pessoa normal não consegue ver. Você lembra do profeta Eliseu, que ele abriu os olhos do seu servo Geazi para que ele visse a carruagem de fogo e combatesse o grande rei da Síria que queria matar o povo de Israel? Glória. Então a função dos anjos, eles são espíritos ministradores enviados para servir. Eles são servos do Senhor. Eu não tenho que dar glória para eles não, querido. Eu não tenho que dar glória para anjo não, porque aqui as pessoas estavam dando glória para anjo. Estavam ensinando doutrina de anjo, as pessoas estavam glorificando o anjo. E hoje não é muito diferente não. Tem muita igreja aí que as pessoas estão dando mídia para anjo. Ei, Jesus Cristo é superior aos anjos. Amém, Deus. Glória. Jesus Cristo é superior aos profetas. Jesus Cristo é superior a tudo. A mim, a você, Ele é o soberano dessa terra, querido. Glória, aleluia. Quando você quiser algo de Deus, peça para Ele. Quando você quiser algo do Senhor, peça para Ele. Ei, querido, o véu já se rasgou, querida. Você não precisa correr atrás de ninguém. Não que você não para orar com vocês, amanhã eu vou orar com a minha tia lá, alegrar a presença dela, ela me convidou. Glória. A gente vai, eu vou pegar a minha esposa aqui, a minha mãe, a gente vai descer lá na casa dela, vamos se alegrar na presença de Deus. Isso é tremendo, isso é lindo. Glória. Mas para quem é a glória? Senhor, aleluia. Para quem é que nós vamos dar glória quando nós chegarmos lá? É para o Senhor, Ele é superior a tudo. Porque tem gente dando glória para o homem. Sabe o que eu vejo? Que quando Deus usa um homem em revelação e em profecias, porque na verdade a revelação é a Bíblia, a profecia é a Bíblia. Aleluia. As pessoas não querem estudar e são enganadas pelos falsos profetas que estão aí empilhados, a igreja está cheia. Os pastores que ensinam a palavra nesse país, as pessoas não valorizam. Amém, Jesus. Agora, se o pastor passar manto para ela, a igreja dele, olha, falsos profetas, você não precisa de ninguém. Tudo que está aqui é suficiente para nós. Glória. Por isso que nós temos que estudar o quê? O livro sagrado, o livro espiritual de Deus. Esse aqui é o nosso passaporte para a vida eterna. É o nosso passaporte para aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus. É graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pare a partir de hoje de adorar um homem, de adorar anjo, de adorar falso profeta. Adore Yeshua HaMashiach, o Deus soberano dessa terra, que é imutável e que abençoa aqueles que hão de herdar a salvação. Deus, é verdade, Jesus. Fica com essa palavra nessa tarde. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa compartilhar essa live para que ela chegue em muitos corações. Porque toda vez que eu ouço a palavra de Deus, Deus fala comigo. Amém, Jesus. Deus, eu não preciso de intercessor. Não que eu não possa interceder por você, é minha função como pastor.
Não que eu não possa orar por você, mas nós temos um intercessor muito maior, um mediador muito maior, que não divide a glória dele com ninguém. Então, dá glória para ele. Amém, Jesus, a glória. Dá glória para ele. Ah, pastor, mas eu estou passando uma dificuldade na minha vida. Dá glória para ele. Ele é superior que a tua dificuldade. Verdade. Ah, pastor, nada vai bem na minha vida. Ei, dá glória para ele. Davi deu glória para ele quando Saul queria matar Davi. Foi mais de 20 tentativas de assassinatos e Davi chorava aos pés do Senhor, dando glória para Deus, porque ele sabia que o poder maior estava nas mãos de Deus. Aleluia, Deus, oh glória. Deus não mudou. Você vai estudar esse livro e vai aprender que Ele é o ontem e hoje e sempre será eternamente Deus. Para finalizar, Jesus Cristo é maior que todos os profetas. Jesus Cristo é superior a todos os anjos. Jesus Cristo é superior a todas as autoridades espirituais e materiais. É verdade, Jesus. Ele está acima de tudo. Ninguém pode ser maior que Jesus Cristo. Ele é o Deus soberano desta terra. Não deixe que a tua dificuldade, não deixe que o momento também de bonança e felicidade na tua vida te afaste do poder de Deus. Não deixe de reconhecer a superioridade do Deus que te deu o céu, que te deu a terra para tu habitar, que te dá tudo que entra na tua casa, porque tudo vem da terra, tudo é dele. Foi ele que criou, nada é nosso. Nós somos o quê? Co-herdeiros da promessa de Abraão. Pode entrar, querido. Então, nessa tarde, querido, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco nessa live. Que Deus venha te abençoar grandemente, você que está conosco nessa live. Que Deus venha guardar a tua casa, que Deus venha guardar a tua família e que você coloque Jesus como centro da tua vida. Amém. Coloca Jesus no centro da tua vida, não importa o que nós estamos passando. Ele é o maior, Ele é o soberano Deus. Você não precisa de intercessor, Ele é o soberano Deus. Você lê a Bíblia diz em Efésios 1,13 que eu leio a Bíblia, eu ouço a Bíblia, eu creio na verdade e eu sou selado com a marca da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Então teu Deus, Ele é poderoso, Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Não dê glória a nada, dê glória a Deus. Não dê glória a anjos, não dê glória a pastores, não dê a glória a sacerdotes, a falsos profetas, nenhum. Dá glória para o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. O que ele fala, a palavra dele é a última nessa terra. Verdade. Então sejam todos nessa tarde edificados pelo poder da palavra. Fecha teus olhos que eu vou orar por você. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos nessa tarde por essa live. Nós te agradecemos, Senhor, nessa tarde por essa palavra maravilhosa, pelos louvores que entoamos a Ti nessa tarde. E que Tu venha, Senhor, nessa tarde, abençoar a cada pessoa que está conosco nessa live. E as pessoas que ainda, Senhor, vão ouvir essa mensagem, que elas possam ser edificadas, que elas possam ser curadas, que elas possam ser, Senhor, abençoadas tremendamente pelo poder da Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que sara. Aquele centurião chegou contigo e falou para ti: ei, Senhor, Tu não precisa ir na minha casa, basta somente uma palavra Tua, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder para curar, para ressuscitar, para abrir as portas aonde não há porta. Então dê glória para Deus em tudo na tua vida, meu amado irmão. Aleluia. Abençoa, Senhor.